O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês. Esse evangelho tão significativo, principalmente para aqueles que são do apostolado da oração. Pedro, tu me amas. Braulio, tu me amas. Maria, tu me amas. Paulo, tu me amas. Luiz, tu me amas. Teresa, tu me amas? Essa pergunta de Jesus, ela deve atravessar a nossa alma. Tu me amas? Aqui está a resposta disso, é a nossa vida. E na tradução do grego, os verbos são diferentes. É como se Jesus perguntasse para Pedro: Pedro, você gosta de mim? Oh, Senhor, eu gosto muito do Senhor. Você gosta mesmo de mim, Pedro? Você gosta? Sim, Senhor, eu gosto demais do Senhor, eu gosto muito. Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Aí Pedro se entristece. E essa tristeza de Pedro é um mistério, meus irmãos, porque todos nós, se Jesus fizer uma pergunta para nós e atravessar a nossa alma, a gente meio que entristece. Deixa eu tentar explicar para vocês essa tristeza de Pedro, que deve ser a tristeza de todo homem, toda mulher que quer realmente amar a Deus com um amor incondicional. Nós não temos esse amor de volta. Jesus nos ama perfeitamente, nós o amamos imperfeitamente. O que Jesus está pedindo para São Pedro é o que Deus Pai pediu para Abraão em relação ao sacrifício de Isaac. Está entendendo? Abraão, ele amava a Deus,
Ele já estava tendo intimidade com Deus, ele já estava acordando de madrugada para rezar o rosário com o Frei Gilson. Abraão já estava vindo na missa todo dia. Abraão já estava confessando na porta da igreja de madrugadinha. Abraão já estava fazendo visita no Santíssimo Sacramento. Já estava perdoando as pessoas mais do que 7 vezes por dia. Abraão estava enamorado, ele estava apaixonado por Deus. Aí chegou lá pelas tantas, o Senhor vai pedir a Abraão o sacrifício do seu filho Isaque. Aonde está o teu Isaque? O que você precisa oferecer para Deus? Se Deus te pedir, você vai dizer: isso não, Senhor, isso vai me custar muito. Agora você já vai estreitando o coração de Jesus com o coração imaculado de Maria, né? Veja a fé de Abraão. Abraão teve uma fé tremenda, não negou o seu filho, filho da promessa, Isaque. Ia sacrificar o menino, o anjo do Senhor desceu rapidamente, não permitiu, e a palavra de Abraão se cumpriu, quando Isaque, subindo do Monte Moriá, carregando os feixes de lenho nas costas, que é um símbolo de Jesus subindo o Calvário, né? E o menino diz: pai, nós temos a faca, nós temos o cutelo, nós temos aqui a lenha, mas aonde que está o cordeiro? O menino perguntou para o pai. O que Abraão disse? Deus proverá, meu filho, Deus proverá o cordeiro. E Deus proveu mesmo, é nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus Cristo de Nazaré, é nosso Senhor, é o Sagrado Coração de Jesus, que vai subir o Monte Calvário, carregando a pesadíssima cruz nas costas, para morrer pelo seu amor, pela sua vida, para que nós possamos corresponder a Ele, a esse amor. É por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que existe a igreja, por isso que tem padre, é por isso que tem apostolado da oração, por isso que tem papa, por isso que tem bispos, por isso que a gente devolve o dízimo, porque a gente quer amar a Deus, a gente quer estruturar as coisas para a gente amar a Deus, porque se eu desse todos os meus bens, desse toda a sabedoria, falasse todas as línguas, queimasse o meu corpo, doasse tudo aos pobres, saísse percorrendo a terra, mas se eu não tivesse amor por Jesus, pelo Sagrado Coração de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, vivo e ressuscitado, isso não é absolutamente nada. O Evangelho só tem valor no amor por Jesus, e esse amor é muito concreto. João capítulo 14, versículo 15: todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se nós amamos Jesus, nós lutamos para viver os mandamentos. Agora você já vai vendo a luta de todas as pessoas que amam a Deus, porque antes morrer, dizia São Domingos Sábio, antes morrer do que pecar. Antes morrer do que pecar. Vamos dizer juntos: antes morrer do que pecar, porque o pecado trai esse amor, o pecado joga fora esse amor, o pecado rompe essa amizade, não porque Deus quer, mas porque nós fazemos. O pecado, meus irmãos, pecado mortal, pecado grave, é como se Jesus estivesse hospedando na nossa casa e a gente colocasse ele para fora a pontapés. Por isso que dói tanto, por isso que o inimigo tenta as pessoas para pecar, seja qual for, seja o pecado contra a castidade, seja o pecado de raiva, seja o pecado de vingança, de mentira, desobediência, pecado de preguiça, pecado de idolatria, seja qual tipo de pecado for, adultério, falso testemunho, maledicência. Quando a gente peca gravemente, nós estamos expulsando Jesus de dentro do nosso coração. Por isso que São Pedro chorou amargamente depois que ele negou Jesus 3 vezes.
E agora Jesus ressuscitado, à beira do lago da Galileia, o mesmo lago que ele chamou Pedro a segui-lo, Jesus está perguntando 3 vezes se Pedro o amasse, e Pedro responde: eu gosto do Senhor, eu gosto muito do Senhor. Depois, quando Jesus: mas você dá a vida, você me ama a ponto de dar tudo por mim? Pedro se entristece. Abraão também se entristeceu, mas levantou a faca para fazer o sacrifício. Deus não permitiu. Pedro se entristeceu porque ele sabe que ele não tem esse amor, mas Jesus disse para ele: você me ama de verdade, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: você me ama mesmo, meu filho? Então cuida daqueles que eu amo, cuida daqueles que eu te confiei, apacenta isso, cuida, acalma, conduz, leva o alimento para eles, Pedro, dá a Eucaristia para eles, dá o pão da palavra, esteja presente com eles, Pedro, dê a vida por eles, como eu dei a vida por você. Hoje de tarde, rezando o texto da misericórdia, muitos anos, graças a Deus, eu tenho o hábito de rezar o texto da Divina Misericórdia, e logo após eu abro o diário para ler uma mensagem. A mensagem que Jesus falou comigo hoje está no parágrafo 1770, ilumina muito essa primeira sexta-feira do mês. Jesus diz assim a Santa Faustina e a cada um de nós: agora vais refletir sobre o meu amor no Santíssimo Sacramento. Ali estou todo para ti, a alma, o corpo e a divindade, como teu esposo. Tu sabes o que exige o amor, uma coisa apenas, isto é, a reciprocidade. Vou repetir: ali estou todo para ti, com a alma, o corpo e a divindade, como teu esposo. Tu sabes o que exige o amor, tu sabes o que exige o amor. Jesus é tão simples, né, gente? Uma coisa apenas, isto é, a reciprocidade. Se você não sabia o que é amar a Deus, Jesus está te ensinando nessa missa. O amor dos amantes exige reciprocidade. O que significa isso, Padre? Jesus te ama apesar das tuas infidelidades, Jesus te ama apesar da tua preguiça, Jesus te ama apesar das tuas paixões, Jesus nos ama apesar das nossas incoerências, Jesus nos ama apesar do nosso temperamento, Jesus nos ama apesar da nossa história, Jesus nos ama a partir depois dos nossos erros, mesmo depois dos nossos erros, Ele nos ama. Jesus nos ama como nós somos, Ele nos compreende, Ele nos tem amor, Ele nos tem afeto. E veja que Ele está conversando com São Pedro. São Pedro tinha negado Ele 3 vezes, Jesus está perguntando para ele: você me ama, Pedro? Nós já negamos Jesus muito mais que 3 vezes. Quantos pecados mortais que já cometeu na sua vida? Você sabe? Quantos pecados nós já cometemos na nossa vida? Que dia que Jesus jogou a gente na lata do lixo? Que dia que Jesus nos descartou? Pelo contrário, está escrito lá em João 6,37: todo aquele que o Pai me der e vier a mim, eu não o lançarei fora. Irmãos e irmãs, vamos pedir nesta missa da primeira sexta-feira do mês esse amor de reciprocidade. Deixa eu ser mais claro, objetivo, direto e termino. Eu não consigo conceber um católico que ama Jesus, diz que ama Jesus,
e não dedica tempo para Ele no Santíssimo Sacramento. Quem ama Jesus deve desejá-lo ardentemente todos os dias na Eucaristia, deve comungar com amor, fazer ação de graças, adorar o Santíssimo, e é a partir desse amor, isso não é invenção do Padre Braulio, isso é Bíblia, é a partir desse amor que você vai apacentar, você vai cuidar do seu marido, seu filho, a partir desse amor a Jesus, você vai viver a castidade, é a partir desse amor a Jesus, dessa intimidade, dessa amizade com Ele, que você vai renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, segui-lo. Mas, queridos, amados, se faltar esse amor, nós estamos dentro da Igreja Católica, nós somos de todos os homens, como diz São Paulo aos Coríntios, de todos os seres humanos desse bairro, dessa cidade. Se nós não amarmos Jesus, somos de todas as pessoas as mais dignas de lástima, porque pelo menos os que estão ali fora estão bebendo, estão dançando, estão curtindo, estão vivendo a vida do jeito que eles querem. Os santos vivem a vida de fervor, de amor, de esponsalidade, de união. E os mornos, e os medíocres, e aqueles que não querem saber de coerência com nada, diz Santo Antônio, os mundanos têm as consolações mundanas, que é as curtições dessa vida. Os santos têm as consolações divinas, e os medíocres não se encontram nem no mundo e nem na igreja. Por isso o Apocalipse diz: oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, estou para vomitar da minha boca. O que Jesus está fazendo com São Pedro, gente? Jesus está tirando dele o medo, Jesus está tirando dele o complexo de inferioridade, porque ele estava com um complexo de superioridade de todo mundo, e até do próprio Jesus, caiu lá embaixo e agora estava deprimido, com depressão, estava se autoacusando, não se perdoava. Jesus está perdoando Pedro, Jesus está levantando o coração dele, pedindo um amor, e esse amor que São Pedro tinha por Jesus. São Pedro, realista, sabia, já depois de ter negado 3 vezes, que esse amor era um amor muito imperfeito, um amor que nunca estará à altura de Jesus, mas Jesus vem, toca o coração dele, derrama a graça, e ele vai fazer as coisas devagarzinho, cuidando dos apóstolos, cuidando das pessoas que estão do lado. E depois Jesus mostra para ele como que ele vai morrer. Vai morrer martirizado, crucificado de cabeça para baixo, numa colina em Roma chamada Vaticano. Esta é a história da Igreja Católica, essa história da única religião fundada por Deus nesta terra, única e verdadeira. Essa é a história do nosso amor. Falava para a senhora aqui, as senhoras na sacristia, antes de começar a missa, que alegria celebrar aqui na paróquia Medianeira e Todas as Graças a primeira missa ao Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, porque apesar das minhas fraquezas, eu, tão infiel quanto Pedro, apesar de tudo, o Sagrado Coração de Jesus é o amor da minha vida, é o amor da minha vida, é o que fez eu sair de casa, ir para o seminário, é o que fez eu não escolher uma família, é o que fez eu não estudar, não querer bens materiais, estar obedecendo o Dom Mário. É o Sagrado Coração de Jesus, é por ele que eu estou na paróquia Medianeira e Todas as Graças, é pelo Sagrado Coração de Jesus. Ele é o amor da minha vida, ele é o meu amor, meu tudo, meu Senhor, meu respiro, meu suspiro, minha vida. Mas eu sou tão infiel, tão pequeno, tão miserável, muito mais do que Pedro, que Jesus nessa noite, nessa missa, cure o nosso coração, para a gente morrer por Ele, derramar o nosso sangue, como diz São João da Cruz, porque amor só se paga com amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre,
por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Sagrado coração de Jesus, temos confiança em vós.